Fala pessoal, meu nome é Eric, eu sou trader de opções binárias. Nessa aula nós vamos falar sobre consolidação. Eu dividi a aula em duas partes, onde na primeira eu vou pontuar alguns tópicos que eu considero importantes sobre consolidação e retração de M5, é o que eu vou apresentar para vocês. E na próxima aula eu vou trazer um vídeo operacional mostrando para vocês tudo que eu vou falar aqui hoje, tá bom? Lembrando, pegue caneta e papel, anote tudo que eu prometo me esforçar bastante para te oferecer algo de verdade, tá? Peço que vocês se inscrevam no canal, deixe seu like, tá? E agora, vamos para a tela. Já aqui na tela, nós vamos começar com alguns tópicos, como eu informei para vocês. Identificar a consolidação, tá? Como que eu faço para identificar uma consolidação? Como eu identifico que o gráfico ele começou a entrar em uma consolidação? Eu utilizo a média móvel de 20 períodos. Por quê? Aqui ela consegue me indicar quando o gráfico ele está chegando numa consolidação, ele vem ou de uma tendência de alta ou baixa e ele começa a entrar numa consolidação. Com essa média eu consigo identificar o ponto que ele está deixando a consolidação, ok? Feito isso, eu preciso agora conseguir de fato identificar os pontos que eu vou fazer a minha entrada, que eu vou começar a operar dentro de uma consolidação. Logo após eu identificar isso aqui, eu passo a identificar as velas, como que as velas estão se comportando. E aí tem a questão dos 3 toques, né? Que a vela vai dar os 3 toques em uma determinada região e eu vou começar a identificar que aquela é uma ótima oportunidade para eu fazer ou uma venda ou uma compra de acordo a o que o gráfico estiver apresentando no momento para a retração. Então aqui no gráfico, deixa eu mostrar para vocês, eu já consigo identificar, eu já tinha separado alguns pontos onde eu consigo identificar uma ótima consolidação. A consolidação no meu operacional, ela se caracteriza após os 3 toques. Então, se a gente traçar aqui, deixa eu pegar aqui, se a gente traçar essa linha aqui, eu vou conseguir identificar nesse ponto aqui que tem primeiro, segundo, terceiro toque, ponto de entrada seria nessas próximas velas, onde realmente deixou um ponto muito bom para a retração, tá bom? Deixa eu só fazer uma outra marcação aqui muito interessante. Olha isso aqui. Tem uma região aqui muito boa. Pronto. Marquei a vela. Veio buscar essa outra região aqui atrás, onde houve um rompimento muito forte, um pico muito forte de vela. Após essa vela, ela já começou a respeitar, na verdade, nessa vela aqui. Essa foi a vela aqui. Nessa vela aqui começou a ter um respeito muito forte após esse pico aqui. Ela veio aqui novamente, respeitou, veio aqui novamente, respeitou. Aqui ela não respeitou muito, né? Deixou apenas um ponto aqui de pavio, mas percebam que nessa posição aqui ela já começou a respeitar essa outra região aqui de trás, tá? Quem pega a marcação no corpo da vela consegue identificar esses pontos aqui, um suporte muito bom para fazer operações. Mas, como estamos falando aqui de retração, nós precisamos identificar pontos fortes, região de pavio, tá? Então seria essas regiões aqui, ó, onde ele tocou o primeiro, segundo, terceiro toque. Aqui já seria uma oportunidade para a gente fazer uma compra, tá bom? E as próximas velas, a gente percebe que teve uma boa movimentação, uma boa retração e seria
algumas vitórias nesse ponto aqui. Então, conseguiu identificar primeiro que o gráfico está começando a entrar quanto venda nessa região, tá? Ok, então identificou a consolidação, terceiro toque, movimentação. Como eu falei, a movimentação da vela, nesse ponto, ele precisa estar volátil. O que é volátil? É você perceber no gráfico que ele está deixando esses pavis de forma muito expressiva. Olha o tamanho desse pavio, olha esse aqui, olha a sombra que ele deixou aqui, olha essas outras velas, tá? Aqui até deu um doji. Então, isso aqui são movimentos muito voláteis, né? Como eu descrevi aqui, é um movimento que, se num tempo que está fazendo, a gente precisa identificar e a gente precisa ser muito rápido quando for fazer essas operações. Por quê? A vela abre e ela já vem tocar em uma determinada região nos primeiros minutos. Então a gente precisa aproveitar esse tempo, porque é determinante para a gente sair com uma operação vitoriosa, tá bom? Dois, 13. Tá, então identificou que o gráfico ele está volátil com essas velas de pico de vários pavis. Precisamos aproveitar esses momentos e fazer. Nesse momento aqui, o que seria interessante? Quando a gente marcou, percebeu que essa vela, ela deu essa volatilidade, provavelmente em momentos de notícia, ou algum evento que teve no momento ali no gráfico, nós já vamos ficar ligados, porque as próximas velas, ela tende a fazer uma movimentação muito grande, tá? E chegando nesses pontos aqui de respeito, tá? Ela deixou aqui esse pavio, deixou esse outro pavio, provavelmente tem mais alguns pontos aqui atrás, olha, tá vendo? Onde ele está respeitando realmente essa região aqui, ok? Então, aqui seria uma boa oportunidade. Então, aqui seria uma boa oportunidade para estar fazendo compra aqui também, aqui que provavelmente, caso entrasse, levaria um lote, mas aqui seria o que? 3x0 ou 3x1, tá? Então já seria alguns pontos, e quem opera a consolidação de venda e compra sairia muito bem, porque iríamos fazendo várias operações nesse ponto, aqui nesse ponto, nesse, tá? Então, quem tem um operacional voltado a poucas operações por dia, iria estar batendo a meta aqui tranquilo, ficando esse ponto aqui, identificando essa volatilidade num gráfico e pegando todas essas operações. Mesma coisa tem aqui no outro par. Olha isso aqui. Deixa eu marcar para vocês e aqui a gente vai perceber do que eu estou falando. Na verdade, o par ele já vem deixando alguns pavis. Então isso é bom, tá? A gente conseguir identificar que ele está deixando esses pavis aqui. Olha isso, tá? Deixando alguns pavis aqui. Então identificou esses pavis, olha. Um toque, dois toques, terceiro ele considerou nessa região aqui de suporte, tá? Então seria uma ótima oportunidade para a gente estar fazendo algumas compras e pegando essas entradas aqui. A mesma coisa nós temos aqui na frente. Percebam que aqui os pavis estão mais expressivos do que nessa outra região. Então é uma oportunidade muito boa, porque provavelmente a volatilidade, o volume nessa região aqui é bem maior do que nessa outra região aqui. Então eu indico que quando for operar, vocês identificar os pontos de volatilidade maior, onde o gráfico está se movimentando de uma forma muito mais volátil, muito mais rápida, onde a gente vai ter uma segurança maior nas nossas operações,
tá? Percebeu que o gráfico está deixando alguns pavis? Aguarda nessa região ele consolidar, que é consolidar, como eu informei, é passar essa segurança de mais de 3 toques na mesma região, onde seria um suporte ou uma resistência, e aí sim a gente poderia começar a fazer algumas operações nesses pontos. Vocês não entendem? Vocês podem voltar a assistir mente, que aí vocês vão conseguir identificar esses passos que eu mostrei aqui sobre identificar a consolidação, 3 toques nas regiões de consolidações, a movimentação da vela, que ela precisa ser bem volátil. Então, outro ponto a ser observado é o tempo. No meu operacional, eu pego essas operações até 1 minuto e 50. Porque a vela ela precisa ter um tempo onde ela vai trabalhar dentro de uma determinada região. Então, se você pegar uma vela e perceber que no momento de abertura ela deu um pico, foi testar uma região, tá? E tá próximo da região, é uma boa oportunidade de você fazer ou uma compra ou uma venda, porque assim ela vai ter mais tempo de retração, tá? Então, se ela tiver dentro de uma volatilidade igual estava nesse momento aqui, a vela ela abriu, fez essa pernada e retraiu tudo de vez. Então, aqui é uma volatilidade muito boa. Tocou na região, a gente faz a nossa compra e aguarda ela retrair. Por quê? Um exemplo, se ela entrou a vela em 4 minutos e 30 e até 3 minutos, 2 minutos e meio ela veio tocar nessa região, ela vai ter mais 2 minutos e meio para fazer a retração. Então, é uma segurança que nós temos nessas zonas consolidadas de que a retração ela vai acontecer, tá? Então, a gente precisa ficar ligado nesse ponto em relação ao tempo do relógio. O relógio ele precisa ficar sempre deixar dessa forma aqui, ó. Abrir o par, deixa ele em 5 minutos e quando perceber que ele abriu ali 4 minutos e 30, ou seja, essa vela ela abriu, acabou de abrir, tá? Tem aí pouco mais de 1 minuto e nós vamos fazer a marcação entendendo, olha isso, entendendo que o gráfico está em uma consolidação, ou seja, se ela chegar nessa posição dentro dos 2 minutos, seria uma oportunidade de fazer uma compra. Por quê? Porque ela tem mais 2 minutos provavelmente para trabalhar dentro dessa região consolidada, tá ok? Então, vamos perceber, aqui tem um pavio, ela deixou um pavio, tem outros pavios aqui atrás, o gráfico ele está realmente nos mostrando que ele tende a retrair, ok? Então, se essa vela ela tocar nessa outra posição até os mais ou menos 1 minuto e 50, seria uma boa oportunidade. A Eric poderia ter entrado aqui sim, mas ela não veio tocar na minha região. Foi um pico muito forte, muito bom, mas ela não veio tocar nessa região onde tem um passado atrás para nos proteger de que ela vai respeitar realmente essa região, porque ela pode chegar aqui e faltando alguns minutos ou segundos, ela romper e vir buscar essa região aqui. Então, aqui tem uma outra região que está acontecendo nesse momento, muito boa, para operar a constelação. A gente faz as marcações nas posições dos pavis, onde estão deixando pavis, e poderia sim ter algumas oportunidades de entrada por aqui. Um exemplo. Nessa posição, olha isso, primeiro toque, segundo toque, terceiro toque. Aqui a gente já poderia entender que o preço ele vai entrar numa consolidação ou já entrou em uma consolidação e teríamos
ótimas oportunidades de entrada. E o que é bom observar também são esses pavis que o gráfico está deixando. Olha isso, pavio em todas as regiões e aqui concretizando uma consolidação. Olha o que eu falei. Ele veio tocar nos últimos segundos, ele veio tocar chegando a fazer o rompimento, tá? Então, por isso que não é interessante pegar nessas regiões onde ele não toca dentro do tempo que seria um tempo seguro, tá? Seria uma segurança de que a vela pode retrair, tá bom? Falei aqui do tempo, né? Tempo do relógio, observar o relógio, pegar até 2 minutos ou até 1 minuto e 50. É indicado até 2 minutos e meio, mas dentro do meu operacional eu utilizo até 1 minuto e 50. Outro ponto a ser observado é a tendência. Precisamos identificar a tendência que o gráfico está no momento para que a gente possa fazer a entrada correta. Então, nessa posição aqui, vamos fazer uma marcação. Deixa eu só observar como que está aqui. Tem um pavio, tá vendo? Por isso que o gráfico ele está com toda essa volatilidade, deixando na verdade esses pontos de consolidação ali, tá? Olha isso, deu um pico. Se ele chegar nessa posição, eu vou fazer uma entrada aqui para vocês, olha. Ó, chegou e retraiu logo de vez. Não deu tempo. Vamos aguardar. Ele pode chegar novamente. Se ele der mais um pico só aqui, ó, eu pego, né? Então, como tá próximo da região, eu vou entrar. A mão baixinha. Por que eu entrei? E eu indicaria entrar por conta do tempo. Ainda temos aqui 2 minutos para a vela trabalhar e retrair ou romper essa região. E também a questão que eu marquei ali, ó, identificar a tendência. Porque se o gráfico ele está em uma tendência de baixa, tá? É indicado que façamos operações vendedoras, porque nós sempre vamos entrar em uma consolidação identificando a tendência, tá? E nós vamos abrir ordens identificando a tendência. Se tiver uma tendência de alta, o gráfico, se ele tiver uma tendência de alta, tá? E o preço ele estiver tocando no nosso ponto de suporte, nós vamos fazer compra, porque nós sempre vamos operar de acordo à tendência, tá? Sempre vamos seguir a tendência. Mas se ele tiver uma tendência de baixa, nós vamos operar fazendo venda, igual eu fiz nesse momento. Por quê? Porque dessa forma nós vamos ter uma segurança, tá? Que o gráfico ele vai estar seguindo o curso dele, que é tendência, tá? E vai nos dar uma segurança maior de vitória nessa posição. Não é que isso é garantia de vitória, porque essa vela ela ainda pode explodir e romper essa região. Mas, como sempre no mercado, nós seguimos tendência macro de mercado. Então aqui tem uma micro, porque na verdade a macro dele nesse momento é de alta. Olha, se a gente perceber a macro do mercado é de alta. Ele rompeu aqui, ó. Ele fez esse rompimento nessa região e acabou fazendo uma micro de baixa e nós vamos operar bem próximo ao que o preço está dizendo no momento, tá bom? Então, entrou na consolidação, identificou a tendência, identificou os 3 toques, identificou que as velas estão voláteis, identificou que o relógio ele ainda tem tempo para a vela fazer a movimentação. É só aguardar chegue ponto de entrada e fazer a sua compra ou a sua venda. Aqui nós tivemos uma vitória exatamente por conta desses gatilhos que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, tá bom? Então eu espero que tenha ficado claro para vocês, espero que tenha agregado dentro do que vocês
operam. Peço que vocês se inscrevam no canal, tá? Deixe seu like, deixe seu comentário e assim o YouTube vai identificar que esse canal e esse conteúdo é importante e vai assim disseminar para uma quantidade maior de pessoas, tá bom? Então espero ter ajudado de verdade. Qualquer dúvida que você tiver, também tem o meu Instagram onde eu posto conteúdo todos os dias sobre o mercado de opções binárias, então é só seguir lá, Eric Oliver San, e segue lá, pode tirar dúvidas, pode mandar direct que eu vou estar respondendo todos vocês, tá bom? Valeu, até a próxima e é nóis.